Boa noite, a graça e a paz de Jesus a você que está chegando ao programa de missões da Assembleia de Deus em Passo Fundo. Programa este de missões que ocorre toda sexta-feira às 19 horas, informando a igreja e a todos que querem saber a respeito do anúncio da palavra de Deus, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu não posso deixar também de deixar um grande abraço para começar para o nosso pastor presidente, Ângelo Zanfir, sua esposa, irmã e missionária, Tânia, também a toda a equipe técnica do programa de missões, em especial ao Juliano, ao Isaías, ao Paulo Henrique, ao Márcio, também deixando um grande abraço ao pastor Adriano, que coordena as missões aqui na Igreja Assembleia de Deus de Passo Fundo. Bom, vocês já devem ter percebido que hoje o programa está um pouco diferente, pois está a cargo do Impacto Urbano. Eu sou Rafael, do Projeto Impacto Urbano, que é o Ministério de Missões Urbanas da Igreja Assembleia de Deus, e está comigo. Dá uma boa noite aí, Cris. A paz de Jesus Cristo seja contigo, com a tua casa. Eu sou a Cris Daniele, também do Impacto Urbano. Um grande prazer. E olha, já deve ter pessoal do Impacto aí acessando. Sejam todos muito bem-vindos. Vão divulgando, vão compartilhando, vão interagindo para que a gente possa fazer com que essa live alcance mais pessoas e o nome do Senhor seja glorificado. Olha só, a Igreja Assembleia de Deus de Passo Fundo, ela tem diversas atuações no campo missionário. Tem atuação em missão transcultural, em missões no Paraguai, no Malawi, Moçambique, em Cabo Verde com o missionário Douglas e a Andressa. E também a igreja não deixa de fazer missões localmente, nas suas redondezas, na sua cidade, nas suas proximidades. Por isso que hoje é sobre o impacto urbano, é sobre as missões urbanas, este programa, para contar um pouco daquilo que está acontecendo nesse ministério da Assembleia de Deus. Bom, mas para a gente começar, primeiro eu gostaria que você soubesse o que é missão urbana. É como eu estava inicialmente dizendo, é levar o evangelho àquelas pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, muitas vezes nós não as percebemos, pessoas como aqueles que estão em situação de rua, famílias que estão em vulnerabilidade, pessoas que muitas vezes têm até uma condição financeira, material, mas não têm a riqueza da presença de Jesus. E é esse o centro do trabalho do Impacto Urbano, é levar o evangelho na nossa cidade e onde mais o Senhor Jesus dirigir, utilizando os meios e as ferramentas que Deus assim direcionar. Eu quero começar, muito brevemente, compartilhando uma palavra contigo. Sabe, Cris, você sabe muito bem, o pessoal que acompanha o Impacto nas redes, no Instagram, no Facebook, aqui na igreja, sabe que tem a Kombi Provisão, né? Ah, sim, nossa provisão, com certeza. Você que não conhece aí, ó, é bem-vindo, é convidado para conhecê-la. E olha só, lá da Kombi Provisão, a gente sempre pede para o Senhor, e é constante o espírito de oração e pedindo a Deus que Ele nos leve até a próxima ovelha perdida, até a próxima pessoa ser resgatada e salva pela presença de Jesus, pelo nome de Jesus, pois a própria palavra diz que aquele que invocar o nome dele será salvo. Mas eu quero compartilhar contigo, muito brevemente, só fazer a leitura em Lucas 15, versículos 4 a 7. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É isso que nos move, anunciar Jesus. Amém. E em busca da ovelha perdida, que volte para o aprisco, que conheça a Cristo. Cris, no Impacto nós temos diversas ações missionárias.
E para que essas ações aconteçam, tem um grupo maravilhoso. Antes de mais nada, a Igreja Assembleia de Deus de Passo Fundo, ela atua como um corpo. E especificamente ali no Impacto Urbano, são cerca de 60 pessoas voltadas a um único propósito: a anunciar a Cristo. Anunciar em palavras e anunciar por meio de ações. Tem equipe que trabalha com arrecadação, tem equipe que trabalha com cozinha, tem equipe que trabalha com preparação, com organização, nas mais diversas etapas, equipe de campo, obviamente, que são necessárias para que a obra aconteça. Cris, conta para nós, para quem está chegando agora, um pouco de quais são as ações que o Impacto Urbano desenvolve. Bom, vou contar sim, mas antes disso, eu quero aqui te convidar a você estar compartilhando esta live com mais pessoas. Mande para pessoas que gostam de missão, seja ajudando, contribuindo, porque tem aquelas pessoas que gostam, né, Rafael, de fazer missão, mas não tem aquela prontidão ou podem estar indo a campo, como a gente chama. Então, essas pessoas muitas vezes podem sim ajudar, contribuindo. Então, mande esse link aí para que pessoas possam conhecer o trabalho de missão urbana aqui da nossa cidade, aqui de Passo Fundo, que você vai poder conhecer e também proporcionar que mais pessoas conheçam esse trabalho. E hoje, como já foi dito aqui, está a cargo então do Impacto Urbano. Nós estaremos falando sobre missão urbana. Teremos testemunho ao vivo para compartilhar aqui nesta live, alguns registros de missões realizadas em diferentes pontos e lugares da nossa cidade. E, é claro, estaremos aqui compartilhando uma palavra missionária, a sua vida de esperança e de boas novas, porque é isso que o Senhor Jesus fez quando veio à Terra. Ele veio anunciar algo muito especial, as boas novas. E hoje nós somos esses embaixadores que anunciam essas boas novas. Então, logo a mais, nós estaremos aqui compartilhando uma palavra abençoada com você. E não deixe de abençoar outros com também esta live. Como disse aqui o Rafael, nós vamos estar falando aqui um pouquinho das diferentes ações que existem hoje no Impacto Urbano e que algumas ainda estão por acontecer. Mas, por enquanto, a gente vai deixar na gaveta, né, para logo poder estar fazendo o lançamento. Mas as ações que hoje existem no Impacto Urbano, uma delas é o Pão da Vida. O Pão da Vida é realizado toda quarta-feira, de forma semanal, e nós temos aqui nas dependências da Igreja Assembleia de Deus de Passo Fundo, nosso QG. Onde são preparadas refeições, as marmitas, que são em torno de 40, 50, que são distribuídas todas as quartas-feiras a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade. Essa ação, é importante ser dito, aqui está o Rafael e outros missionários que podem confirmar, ela é feita independente do tempo. Faça chuva, faça sol, esteja chovendo, tempo bom, tempo ruim, os nossos missionários estão sempre prontos para estar levando a palavra de Deus. Claro, a gente leva a marmita, a gente leva o cobertor, mas o fundamental é a palavra de Deus que liberta, que dá esperança e que salva. Interessante isso, Cris, que você está dizendo, se me permite. Existe um trabalho social? Sim, existe, mas em primeiro plano, o cerne, o que é feito é levar o evangelho, é anunciar Jesus. Depois sim vem a assistência humana, material ao que aquela pessoa está precisando. Mas nós sabemos que se entregarmos a marmita, que se nós entregarmos apenas uma cesta básica, se nós entregarmos apenas o cobertor e não anunciarmos o reino de Deus, o pão que aquela pessoa vai receber perece, mas se ele receber a Jesus, ele recebe do pão, do alimento que não perece, da água que quem bebe não torna a ter sede. Então, olha só. Por isso o nome da ação, né, Rafael? O pão da vida. Pão da vida. Isso, interessante. Então, só para deixar bem claro, em primeiro plano, o foco é levar o evangelho, anunciar Jesus. E Jesus não deixava as pessoas passando necessidade, ele amparava. Então, obviamente, também entra como uma ferramenta também nesse processo de evangelização. O fornecimento de refeições, de cestas básicas, enfim, cobertores, roupas, tudo aquilo que o Senhor tem provido.
E como foi dito aqui, de uma forma aqui resumida, na ação O Pão da Vida, acontece todas as quartas-feiras, mas é importante ser dito que começa bem antes. No domingo já começa a escolha do cardápio, que vai ser servido a essas pessoas em situação de rua. Então, ali já começam a escolha. Após essa escolha do cardápio, as doações, a gente vai atrás. E por isso da importância de você que contribui toda semana, e nós queremos aqui aproveitar a oportunidade para agradecer você que toda semana contribui com alimento, porque nós precisamos desde um tomate até 1 quilo de arroz, feijão, enfim. No caso aqui não é quilo, é um pouco mais, né? Porque são várias marmitas, mas vários alimentos ali normais do cardápio, do dia a dia, assim, brasileiro, porque é uma comida simples, mas muito bem feita. E que a gente sempre oferece o melhor, alimentos frescos, sempre o melhor. Aquilo que nós gostaríamos de receber é o que nós damos aos nossos irmãos, ao nosso próximo, né? E então também agora aqui, entrando em outra ação, que é a ação Eu Me Importo com Você, que é outra ação do Impacto Urbano. Essa ação ela é realizada em grande número em alguma região carente, bairro de Passo Fundo, onde aqui nós entregamos cesta, kit alimentação, roupas, dentre outras necessidades. Por que eu digo dentre outras? Porque já teve situações que a gente entregou berço, nebulizador, leite em pó, conforme a necessidade que chega até nós e que assim nós conseguimos atender, nós levamos essas famílias. Eu falei aqui em grande escala porque antes a gente conseguia fazer, agora nesses últimos tempos ali por conta da restrição maior da pandemia, nós estamos fazendo sim, continuando com a ação Eu Me Importo com Você, mas não fazendo em grandes escalas em bairros. Então a gente verifica as famílias que nós vamos atender e estamos fazendo isso de forma mais seguida, nas quartas também, mas também com o plantão do Impacto Urbano a gente está fazendo esse atendimento também de forma semanal. Onde nós temos a informação de que há uma família precisando conhecer Jesus e ser assistida, ou então ser contagiada por essa presença que nos leva adiante, que é o amor de Cristo, nós então criamos. O ano passado nós fizemos diversas ações no Impacto Urbano, em diversos bairros, em diversas regiões, de evangelização em loco, em maior escala. Esse ano, em função das restrições maiores de pandemia, não se tornou possível, então nós criamos o plantão do Impacto Urbano, dentro da ação Eu Me Importo com Você, para assistir a famílias, a pessoas em situação de vulnerabilidade, sempre tendo por cerne anunciar o nome de Jesus. E Isso aqui mesmo. eu aproveito também para agradecer também as pessoas, irmãos que contribuem com esta ação Eu Me Importo com Você. Nesta ação a gente sempre precisa de doações de alimentos, que aqui a gente faz a formação dos kits da cesta básica para fazer a entrega para essas famílias. Então nós queremos agradecer aqui, e você que também tem o desejo de contribuir com essas ações, seja com o Pão da Vida, com a ação Eu Me Importo com Você, você é bem-vindo a estar contribuindo. Também nós temos a ação Você Tem Valor. Esta ação é um trabalho de evangelização a pessoas que não necessariamente precisam do material, né? Do alimento, tem um teto, tem uma casa, talvez tenha tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não tem o fundamental, que é a presença de Jesus. Então essa ação é voltada para evangelizar esse tipo de público. Também nós temos a última ação agora em desenvolvimento e já começou a ser trabalhada, que é a Deus Escreveu para Você. Essa ação é uma ação de evangelização onde ela é realizada através de cartas escritas a próprio punho, onde também com a parceria de alguns ministérios aqui da igreja, Assembleia de Deus de Passo Fundo, nós estamos fazendo e está sendo um sucesso. Glórias a Deus, e você também, já aproveito aqui a oportunidade para estar convidando você a escrever essa carta, você que sentir no seu coração, escreva. Ali coloque o teu nome, o nome só, o primeiro nome, e comece assim: eu sou fulano de tal, eu me importo com você. E no mais, deixa Deus te usar, que eu creio que vai chegar a uma pessoa e essa pessoa vai se sentir amada, vai ali poder ser falado o amor de Cristo que salva, que liberta, este amor que alcançou-me um dia e que vai alcançar, eu creio, muitos. E você pode ser canal de bênção através dessa carta. Se você quiser saber mais sobre as ações do Impacto Urbano
e também participar, contribuir conosco, você entra nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, com o seguinte endereço, @Projeto Impacto Urbano Mais. Vou repetir, @Projeto Impacto Urbano Mais. Graças a Deus. Bom, eu quero compartilhar que já estão conosco no chat aqui do YouTube, também estamos pelo Facebook da igreja, a irmã Márcia Zanfir dizendo Deus abençoe grandemente, a missionária Edinara Favre, esposa do Márcio, bênçãos do Senhor, dizendo a paz que bênção, missionário Márcio, irmão Argeu, pastor Adriano Fernandes, dizendo a paz do Senhor, dizendo que está acompanhando, irmão Juliano, aqui da técnica, e Benhur, meu pai, Deus abençoe, prazer ter você conosco também. Bom, olha só, nós queremos mostrar, apresentar um pouco daquilo que nós temos de registro das ações do Impacto Urbano. E nós queríamos começar trazendo um vídeo, vou pedir para a parte técnica, sobre o vídeo da subida das escadas. Vamos ver quando aconteceu isso, como foi. Subidas e descidas. Amém. Deus é bom. 70 degraus, missionário Isaías. Eita. Todo mundo informa? Informa aí, Gilson. Isaías é mais velho que eu. Se ele vai, eu tenho que... Deus é bom. É Deus quem nos leva adiante. É Deus que tá ficando aí, né? Graças a Deus. Se Isaías vir e eu não vim, fica feio pra mim. Ah, sim, mas vocês são guerreiros do Senhor. Não vão desistir fácil, não. Glória a Deus. Essa ação é uma família que nós já tínhamos feito uma abordagem há algum tempo. E são 70 degraus de descida. E depois tem a volta, né, missionários? Mas foi realmente uma bênção de Deus o que o Senhor fez naquele lugar. É uma família onde tem 4, se não me engano, são 4 crianças e o pai ali presente. Estavam precisando ser assistidas, mas mais do que isso, foi uma oportunidade para anunciar Cristo, para orar com eles, para ler a palavra. E se você olhar os registros no Instagram e nos demais acessos do Impacto Urbano, você sempre vai ver alguém orando, alguém lendo a palavra, porque é só a palavra que liberta, é só a presença de Cristo que torna verdadeiramente livre. Vamos ver o que mais nós temos aí, mais alguns registros. Sim, aí são registros de acolhimento de pessoas que foram resgatadas, que foram encaminhadas para centro terapêutico, jovens ali apareciam que estavam em situação de rua, abordagens na ação Eu Me Importo Com Você, no plantão. Nessa ocasião, na foto anterior, uma senhora que estava ali recebeu Jesus naquele dia, aceitou a Cristo e no mesmo instante foi batizada com o Espírito Santo. Foi algo absolutamente tremendo da parte de Deus. Graças a Deus. Mas eu acho que é o momento da gente louvar também. Vamos louvar, tem louvor também no Impacto Urbano, né? Tem sempre quando a gente consegue, sempre, né? Temos os nossos tem o levitas, violão, tem os levitas. O Senhor habita em meus louvores. Então, vamos compartilhar aí um vídeo de um louvor. Quando o Senhor Jesus
Graças a Deus, graças a Deus. Bom, como vocês podem perceber, trocou quem está aqui ao meu lado. Agora é a missionária Diana. Um prazer, Diana, que você esteja conosco, viu? É uma bênção de Deus. Diana, a gente reservou esse momento para que tu compartilhe um testemunho, aquilo que tu sentiu no teu coração com as pessoas que estiverem acompanhando esse programa de missões da Assembleia de Deus. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, uma satisfação poder estar aqui, né, compartilhando um pouco. Quando me convidaram para trazer um testemunho, eu digo, tá, Senhor, e qual? Porque são tantos, né, que a gente vê na rua, é uma bênção, a cada missão que a gente vai, a cada dia que a gente vai a campo, são experiências diferentes, mas eu quero compartilhar para vocês que estão em casa uma palavra que está em Jeremias 1:4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Amém. Eu me lembrei de um testemunho aonde nós estávamos aqui na consagração na quarta-feira, e quando na saída chegou um senhor com o nome de Claudião, né, que é um senhor que está em situação de rua. E aí ele chegou ali pedindo alimento, disse que a gente estava fazendo e que à noite a gente distribuiria, né? Que nós estaríamos orando. E eu perguntei aonde que ele ficava para a gente poder encontrá-lo. E ele me explicou. Ele falou, a senhora dobra nessa rua, a senhora vai assim, assim, assim. E ele estava assim um pouco embriagado, enfim, me explicando ali. E eu não conseguia entender o que ele estava me dizendo. Aonde que nós tínhamos que ir? Daí eu disse para ele, você tenta ficar então ali pela avenida, pelas 7h a gente passa sempre, a gente faz esse trajeto, para nós lhe encontrarmos, entregarmos o alimento, podermos estar orando ali com o Senhor. E aí ele explicou que ele ia lá onde é que ele dormia sempre, que era uma obra que é abandonada, assim. Para minha surpresa, nós de noite saímos, fomos a campo, aquele dia deu problema com a Kombi, né? A gente não conseguiu sair no horário previsto. Quando nós já tínhamos saído, esquecemos a lona que nós levaríamos para uma família, retornamos para a igreja novamente, mas é como a palavra diz, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aí, quando fomos pela avenida, a gente nunca desce pela banda ali da operária, para nós irmos lá para entregar nessa família a lona. Quando nós dobramos numa quadra que a gente nunca vai, para minha surpresa, quem nós encontramos entrando naquela construção, o Claudião. Eu me emocionei quando eu disse para os missionários, disse, parem a Kombi, é o Senhor que eu falei hoje à tarde, né? E eu realmente tinha me esquecido, porque a gente saiu a campo ali, mas o Senhor não esquece dos seus, né? Eu posso me esquecer, né? Nós somos falhos, nós somos humanos, mas o Senhor não esquece dos seus. Então foi muito lindo da emoção desse senhor. E se nós tivéssemos chegado um pouco depois, ele teria entrado nessa construção, a gente não teria visto ele. Se nós tivéssemos chegado antes, ele não estaria ali. Então Deus não tem coincidência para o Senhor, né? O Senhor, ele é perfeito e ele alcança os seus, né? Ele tem amor pelas almas, ele busca, né? Ele nos mostra onde devemos ir e a gente não sabe, né, onde, às vezes, por que acontecem as coisas, mas o Senhor é maravilhoso. E ali chegamos, oramos com ele, né? E quando nós estávamos saindo, os missionários ouviram ele falando assim, alguém ainda se importa comigo. Então nós não sabemos tudo que esse Senhor deve ter passado em sua vida para estar naquela situação, né? Nós não conhecemos o coração dele, não sabemos da situação, das dificuldades que ele passou, mas o Senhor conhece cada passo dele. E o Senhor conhece o coração deste homem, né? Então, como diz aqui no livro de Jeremias, né? Desde o ventre da sua mãe, desde que foste formado, já te conhecia, diz o Senhor. Então, ele conhece a cada um de nós e tudo aquilo que passamos, né? Então, esse testemunho me chamou a atenção porque o Senhor nos levou exatamente aonde ele estava, né? Então, o cuidado do Senhor com os seus, né? Porque não, a gente tem visto nas noites, né, Rafael, que não existe coincidência. O Senhor nos leva aonde Ele quer que a gente vá. Exatamente. E é muito lindo isso. Exatamente. Eu me recordo que
nós fomos àquela rua por uma outra família, missionária Diana, e não tínhamos ideia, eu nem sabia do Claudião, que havia sido conhecido mais cedo, não era nem de longe a rota daquele dia, mas pode ser que não fosse a nossa, mas certamente era do Senhor. Eu me recordo quando você disse ali que quando ele mencionou que alguém ainda se importa com ele, eu me recordo certa vez de uma moça em situação de prostituição, e a gente, com as abordagens, com a conversa com ela, a gente cada vez foi conseguindo trazer mais da palavra, conversar com ela, conhecer um pouco da história dela, e aí ela nos disse o seguinte: ela disse que as pessoas passam por ela, as pessoas passam de carro por ela, dizem Deus te abençoe, dizem Deus vai mudar a tua vida, mas ninguém para conversar, ninguém para conhecer e saber da dor, saber do que está se passando. E por isso eu glorifico o nome do Senhor pelo grupo maravilhoso que Ele tem unido com o único propósito de servir. Até porque o Filho de Deus, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E graças a Deus, missionária Diana, foi uma noite impactante. Graças a Deus. Fez-me lembrar quando nós um dia dobramos num outro local também, que nós não costumávamos passar, e encontramos uma outra moça em situação de prostituição também. E ela, quando nós chegamos e perguntamos se podíamos orar com ela, e ela prontamente aceitou a oração e começou a se emocionar, se quebrantou, chorou ali, porque ela disse que há pouco ela tinha pedido para sua tia que quando ela chegasse em casa ela precisava muito de uma oração. Então nós não entendemos o que passa, né? Que eu já disse, no coração, mas o Senhor sabe. Glória a Deus, graças a Deus. E esse trabalho, como nós dissemos antes, ele passa por toda uma equipe. E nós queremos apresentar algumas fotos do pessoal trabalhando na cozinha, geralmente na quarta-feira. As missionárias envolvidas. A janta sempre feita com muito amor e carinho. Graças a Deus. Eu creio que não tenhamos anexado uma foto, mas também há registro, temos registros que não estão aqui hoje. Sempre na parte de cima da marmita, na tampa, é escrito uma mensagem: Jesus é o caminho, Jesus salva, Jesus restaura, Deus é amor. E eu me recordo que certa vez uma pessoa, já havia um morador de rua que tinha recebido um alimento que foi entregue pela missão, e uma pessoa saiu de casa e estava meio exaltada, achando que o morador de rua estava causando alguma perturbação. Quando aquela pessoa saiu de casa, pronto para dar uma enquadrada, digamos assim, no morador de rua, tava um barulho de cachorro ali, acho que a pessoa estava meio nervosa com isso, ele olhou a marmita escrito na tampa: Jesus é o caminho, e voltou para dentro. Então a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. O que mais que nós temos aí? Vamos lá. Imagens da ação O Pão da Vida. Esse local de Passo Fundo é um local onde geralmente muitos dependentes químicos estão, naquela primeira foto. E no lugar de ser um ambiente de consumo, a gente costuma dizer, olha, aqui é local de Cristo. É como tem uma missão de uma outra igreja, Cristolândia, né? Que não importa o tamanho do problema, a maldição que estiver acontecendo, Jesus transforma tudo e qualquer um. Não há impossível para Ele. Com certeza. Grandes coisas o Senhor tem feito. Grandes coisas. Pessoas restauradas, libertas, restauradas, reconciliadas com o Senhor. Às vezes ali, só precisando, olha, existe sim esperança. Há aquele que salva e restaura. É verdade. Glória a Deus. Volta para casa, o Senhor te recebe e a festa no céu, né? Graças a Deus. Essas imagens, a anterior de dois jovens, mostra que também há uma expansão nessa ação O Pão da Vida, não só abordando a população de rua, mas na verdade é a rede do Senhor passando, né? Todos aqueles que estiverem, que o Senhor nos dirigir, que o Senhor dirigir a sua igreja, serão alcançados pela graça do nosso Senhor.
Bom, vamos louvar a Deus. Temos mais um vídeo aí para estar louvando contigo. Nosso bem, hoje sou livre, livre para sempre. Amém. Está na hora, amigo, vem agora desfrutar. Jesus tira a tua algema, Ele quer te libertar. Cristo aceita a qualquer um pecador, aceitou-me com carinho, hoje livre eu sou. Hoje sou livre, livre, aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, livre para sempre. Amém. Um vídeo aí da ação Eu Me Importo Com Você no Plantão do Impacto. Bom, são mais de 50 pessoas envolvidas com a missão do Impacto Urbano, naquilo que Deus confiou ao ministério. Se fôssemos trazer todos aqui, o tempo certamente ia inviabilizar. Mas quem sabe o Senhor nos reserva outras oportunidades. Mas hoje também está conosco o missionário Gilson, ele que sempre está ali presente nas ações do Impacto. E Gilson, hoje tu estás incumbido de trazer uma palavra, trazer aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Compartilha conosco, então, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, irmão Rafael. É um prazer estar aqui com os irmãos. Gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor. É uma alegria poder participar desse projeto glorioso chamado Impacto Urbano. Mas também gostaria aqui de agradecer a oportunidade o pessoal da organização e da comissão desse programa, na pessoa do irmão Márcio Faveri, irmão Samuel Lemos, pastor Adriano Rodrigo, que nos cederam tão gentilmente esse espaço para que pudéssemos aqui compartilhar com os irmãos daquilo que o Senhor tem feito através do nosso trabalho e pela graça do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, o versículo 18 diz assim: Jesus chegou e disse: é-me dado todo o poder. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra, esse relato que Mateus traz, ele faz questão de relatar uma frase de Jesus antes do ide. Antes de Jesus dizer ide, que o ide a gente sempre comenta e se expressa em relação a ele como a missão da igreja, e de fato é. Mas o porquê que Jesus diz assim: é-me dado todo o poder. Ide, portanto. Porque a igreja, no exercício do ide de Jesus, ela está debaixo da autoridade de Cristo. Cristo veio estabelecer o reino de Deus. E a missão da igreja não é outra senão trabalhar e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Deus estabelece o seu reino através da igreja. Quando Jesus ele dá essa declaração: é-me dado todo o poder, ele está dizendo: nada vos pode impedir, nada vai vos parar, porque vocês estão debaixo da minha autoridade. Ide, portanto, fazer o quê? Ensinar, fazer discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eu estarei convosco quando? Todos os dias. A missão da igreja não é outra senão anunciar a Cristo e estabelecer o reino de Deus.
A missão da igreja é anunciar a Cristo. Nós, como igreja, devemos ter essa consciência, essa certeza, e não somente a consciência e certeza, mas de fato executar essa missão. A Bíblia diz, Paulo fala aos Efésios capítulo 3, versículo 18, a mim, Paulo está dizendo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de anunciar o Evangelho. Se me foi dada a graça de anunciar, significa que eu sou objeto de anúncio. Onde eu for, eu devo anunciar. A minha vida deve anunciar a Cristo. O Evangelho tem que ser deliberado através da minha vida. O meu proceder, as minhas palavras, os meus gestos, as minhas atitudes devem deliberar o Evangelho, porque eu sou objeto de anúncio do reino de Deus e do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus diz, Paulo ainda escreve aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, contudo, se eu anuncio esse Evangelho, não devo me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Interessante que há uma interjeição de dor, ai de mim. Se não anunciar. Justamente porque essa é a missão, e Paulo tinha muito definido isso. Paulo, no meu ponto de vista, é aquele que traz a maior compreensão do Evangelho à luz da Bíblia. Paulo traz isso, e ele tem viva essa convicção de que a missão da igreja é evangelização, é anunciar Cristo, ao ponto dele dizer, quanto a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça. E graça o que é? Um favor não merecido. Então nós não merecemos, mas nós fizemos parte. A igreja precisa fazer missão, ver missão como algo urgente, mas acima de tudo como uma obrigação imposta pelo próprio Jesus, quando ele diz, ide, portanto, façam discípulos e não tenham medo de ir, porque vocês não estão debaixo de outra autoridade, senão da minha própria autoridade. É isso que Jesus está dizendo. E a palavra de Deus ainda diz, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho, Rafa, porque o Evangelho é o poder de Deus. Se eu puder abrir a minha boca, eu devo falar de Jesus. Se eu não puder abrir a minha boca, eu devo falar de Jesus com o meu sorriso, com o estender das minhas mãos, com uma tampa, com a frase, Deus é amor. O amor de Cristo deve ser anunciado. O plano de salvação deve ser anunciado. Missão da igreja é evangelização. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E quando você estava ministrando, Gilson, fica conosco aqui, quero conversar contigo mais um pouco. Diz a palavra de Deus em Marcos 16, que os discípulos saíram e pregaram, e o Senhor cooperava com eles, confirmando. Então, é algo que a gente sempre tem em mente, procura conversar a respeito. A cooperação, quem nos move é o Senhor. Quem move a igreja é o Senhor. Por que há libertação? Por que muitas vezes há manifestação, até de pessoas que estão lá endemoniadas e são libertas? Porque é a igreja de Cristo, seja por meio de um ministério ou de outro, que vai estar ali presente anunciando as boas novas. Amém. Revestida da presença do Senhor, desse poder que você falava no início. Exatamente. Gilson, e pensa aí, sentindo meu coração, pensa em algum testemunho daqueles tantos que eu creio que você tenha vivenciado para compartilhar conosco. Mas enquanto você pensa, nós vamos assistir também a mais um louvor de de uma situação de missão do Impacto Urbano. Vamos pôr aí, Juliano. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui no Impacto Urbano com Mauro Rafael. Quantos graus, Nono? 3 graus abaixo de 4. Eita! Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão
coração é tão pequenino, cabe dentro dele um Deus grande. Eu acho que era uma das noites mais geladas aqui de Passo Fundo desse inverno, mas o coração quente, aquecido com a presença de Deus. Me recordo que na casa em que fomos visitar e orar e trazer a palavra, havia uma pessoa ali com muita dor no seu coração, um sofrimento muito grande por uma perda, uma mulher que havia perdido um filho e a partir disso se desviou dos caminhos do Senhor e naquela noite, para a glória do nome do Senhor, foi sarada e se reconciliou com Cristo. Gilson, conta para nós aquilo que Deus ainda tem para levar para o seu povo. Amém. Você já citou aqui o relato que eu quero compartilhar, que foi de uma senhora ali num determinado bairro. Não há necessidade de nós citarmos, mas nós chegamos naquele local, uma família extremamente carente, materialmente falando. Nem banheiro eles têm, né, Gilson? Nem banheiro. 5 crianças. E nós fomos ali para fazer uma oração, levar uma palavra, também para levar uma ajuda de um alimento. Mas eu quero relatar porque ficou muito vivo e não sai da minha memória o que Deus fez naquela manhã de sábado, Rafa. E nós, pela graça do Senhor, poder presenciar isso, porque nem sempre a gente vai ver os frutos daquilo que a gente faz, mas Deus é tão misericordioso que Ele nos deixa ver um pouco daquilo que Ele faz. Essa irmã, ela recebeu a Cristo, uma senhora muito pobre. Quando ela estendeu as mãos dela toda calejada, rachada, é uma senhora que trabalha com coleta de garrafa PET, ela é uma recicladora. E nos chamou a atenção o estado das mãos daquela mulher e o relato que ela disse que ela tinha muita dor no braço direito. A frase que ela disse foi a seguinte: eu quero receber a Cristo de coração aberto e com muita alegria. Glória a Deus. Nós oramos, ela recebeu a Cristo, confessou a Jesus. Quando ela disse a frase, coloca o teu Espírito Santo em mim, ela abriu um sorriso que ela não tinha. E naquele instante, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ela falou em línguas, ela pulou no meio da rua, ela nos relatou que ela foi curada porque ela não sentiu mais dor no braço. Enquanto os irmãos continuaram orando, eu fui até a porta da casa orar pelas crianças. Uma criança deu um mortal por cima de um sofá que tinha lá. E a gente percebe que aquilo não é uma atitude de uma criança em sã consciência. Existia uma força espiritual maligna por detrás daquele ato. E nós oramos e Jesus libertou no mesmo instante. Então Jesus salvou, Ele curou, Ele libertou. E Jesus não muda, Ele faz isso o tempo todo o tempo. Jesus é poderoso. Então como não nos orgulharmos desse evangelho? Glória a Deus. Eu já me empolgo aqui, eu já quero pregar, mas esse testemunho foi glorioso porque daí na quarta-feira, Rafael, nós visitamos essa irmã para levar uma janta e ver como ela estava. Oramos novamente e, para a glória do Senhor, ela estava ali transformada, já com testemunho dos vizinhos que viram a transformação. Após a oração, nós dissemos para ela, agora vamos entrar e você vai orar. Ora pelos teus filhos, ora pela tua família. E foi gloriosa a oração que aquela senhora fez. Oração de quem vive com Deus, oração de quem anda com Deus. Glória a Deus. Foi glorioso. Que Deus abençoe os irmãos. No nome de Jesus. Glória a Deus, Gilson. Glória a Deus. Eu me recordo, na quarta-feira agora, isso aconteceu, essa continuidade, né? Tinha sido no sábado antes. E na quarta-feira fomos até uma outra família vizinha, como você acabou de dizer. E a mulher que estava ali, ela quis receber a Jesus. E nos contou aquilo que havia sido relatado do que essa mulher que foi batizada pelo Espírito Santo quando aceitou Jesus tinha sentido e tinha vivenciado naquele dia e a partir daquele dia, para a glória do nome do Senhor. E você falou antes, Gilson, a respeito de crianças. E nós temos que semear nas crianças
semear nessa tenra idade nos pequenos. E eu acho maravilhoso esse trabalhar de igreja, de corpo de Cristo, para que a gente ande junto em todos os níveis, em todos os ministérios da igreja. E o que nós temos presenciado é começar lá desde os pequenininhos. Foi criado pelo Ministério Infantil o Impacto Kids. O Impacto Kids, Gilson, ele já tem buscado doações, assistido nas missões do Impacto e possibilitado que algumas crianças e famílias sejam atendidas a partir do mover dos pequenos e dos pais que ensinam no caminho que devem andar. Temos registro aí, vamos compartilhar? Graças a Deus, desde pequeno. E eu acho isso absolutamente tremendo, porque é muito marcante o que a gente tem vivenciado no Impacto, que não é o pai de maneira isolada, a mãe de maneira isolada servindo ao Senhor, é enquanto família. Quando foi iniciado o Impacto Urbano, na primeira vez que ia começar servindo um cachorro quente para quem estava precisando, o convite era para a família. E esse engajamento é maravilhoso, porque certamente na direção do que o Senhor quer. A gente também tem para compartilhar mais algumas imagens, como a campanha Abrace com Atitude, Doe uma Manta, são distribuídos cobertores para a população de rua, então famílias também recebem cobertores. Sabemos que estamos num inverno mais rigoroso, então você que quiser ajudar, entra em contato com o Impacto Urbano. A missionária Cris, mais cedo, também falou a respeito da ação Deus Escreveu para Você. Olha, é uma oportunidade para você apresentar Jesus a alguém por meio de uma simples carta escrita a próprio punho. Às vezes as pessoas dizem, Gilson, mas eu não sei o que falar. Bom, o Senhor é quem capacita. Em primeiro lugar, Jeremias que o diga, né? Mas escreva uma carta apresentando Jesus para alguém, certamente vai alcançar. Não posso deixar de dar o recado de que em breve, daqui a pouquinho ter o cartaz aí, terá o X Missionário, que visa a subsistência da obra missionária em Cabo Verde, principalmente, e nas missões aqui da igreja. Então, é importante, contribua. Existe um grande trabalho sendo realizado lá, um trabalho que está crescendo, que Deus está dando crescimento, e é a necessidade que a igreja esteja unida e assistindo, ajudando, se engajando nas ações como a do X Missionário. E o X Missionário ele vai acontecer no dia 17 de julho. E o X é delicioso, vale registrar. Muito bom. Bom, eu não posso deixar então de, já arrumando para o final, de compartilhar os nomes e as mensagens que nós fomos recebendo ao longo dessa live. Também estão conosco a irmã Patrícia Dalprá, missionária Paty. Paty, você é uma bênção de Deus. Ela dizendo, grande projeto de missões, louvado seja Deus por essa obra e pela vida de todos os cooperadores. Amei, amei. Faço minhas as suas palavras, Paty. Maria Alice Antunes, bênção do Senhor Jesus Cristo. Irmã Elisa, dando a paz do Senhor. Missionário Douglas. Missionário Douglas já esteve pela manhã na conversa que tivemos com a missionária Carmen Dalprá, que também faz parte do Impacto Urbano. E o Douglas diz o seguinte, parabéns pelo lindo trabalho, Deus abençoe a todos. Grande abraço, Douglas, para ti e para tua família, que o Senhor siga dando crescimento. Ele é maravilhoso. Juliano, dando a paz do Senhor, pedindo oração por sua família. Amém. Olha, Juliano Gamin pede oração por sua família. Deus tem poder, não sei o que acontece, mas Deus diz, se há algo difícil demais para ele, certamente não há. Ted Carvalho, dizendo, Deus abençoe esse departamento de missões e o trabalho em cada país, Brasil, Moçambique, Paraguai e Cabo Verde. Amém. Vamos lá, vamos fazer menção específica. O irmão Ted é missionário no Cabo Verde, está aqui a bandeirinha, conectado de lá. Deus abençoe, viu? Também irmão Edson Sudbrack, dizendo glórias a Deus. Juliana Piani, missionária Juliana, bênção do Senhor, viu, Juliana? O Senhor tem levantado pessoas e mais pessoas para servir. Deus é maravilhoso. E a irmã Tânia,
esposa do pastor Ângelo, nossa querida missionária Tânia. Ela diz o seguinte: o Senhor continue a capacitar cada um dos irmãos e irmãs que fazem parte deste grandioso Ministério de Missões Urbanas. Pastor Ângelo e Tânia, juntos nesta visão. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É lindo de ver esse mover do Senhor, né? E começa dos pequenos ao nosso pastor. Vem do nosso pastor essa liderança missionária e acontece até lá na tenra idade, até o ministério infantil, até os pequeninos. Glória a Deus. Glória a Deus. Também não posso deixar de mencionar o pessoal que acessou pelo Facebook, o Jonathan dos Santos, dizendo: Deus abençoe nessa linda obra. Já tive o privilégio de evangelizar com este. Amém, irmão Jonathan, me recordo do Senhor, viu? Glória a Deus, é um prazer que você esteja acessando. Um grande abraço para ti, saudade. Missionário Mauro, bênção de Deus, também do Impacto. Rejane, que Deus continue abençoando a cada um que leva essa gloriosa palavra. Amém. É uma oportunidade, mesmo não merecendo, o Senhor nos alcançou, e quando Ele nos alcança, a palavra dEle, a presença dEle tem que repercutir, tem que seguir adiante. Afinal de contas, somos a Igreja de Cristo comissionada para levar o Evangelho. Amém? Graças a Deus. Bom, infelizmente nós temos que chegar ao final, mas certamente teremos na semana que vem o programa de missões. Foi um grande prazer. Fica mais uma vez o registro do agradecimento a toda a equipe, na pessoa do Márcio, do pastor Adriano e do Samuel, pela oportunidade de estarmos aqui conversando hoje sobre missões urbanas. Você é convidado para acompanhar o Impacto Urbano nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no endereço @Projeto Impacto Urbano Mais. Também é bem-vindo a nos conhecer. Estamos aqui na igreja, geralmente nos cultos de terça, quinta e no culto de domingo, e também aí nas ações do Impacto Urbano, nas quartas-feiras, aos finais de semana, nos sábados, quando elas ocorrem. Você é bem-vindo. Aqui é a casa do Senhor, estando disposto, com o coração aberto, como o Gilson disse, né? Venha para a casa de Deus, querendo servir a Deus, a oportunidade. Deus tem propósito com a tua vida. E eu não sei como você está, mas talvez se você esteve no início desse trabalho, no início dessa conversa hoje, dessa live, talvez um pouquinho ainda com o coração machucado, às vezes duro. Bom, eu tenho certeza que até aqui o Senhor já vai ter trabalhado contigo, porque Ele muda o terreno e Ele faz a vontade dEle na vida dos seus filhos. Que Deus te abençoe e muito obrigado por ter estado conosco. Continue acompanhando a programação da AD Passo Fundo, já tem a geração Z com os adolescentes. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos do Impacto Urbano, um abraço a todos da Igreja Assembleia de Deus e a quem estiver acompanhando. Deus abençoe.